Para quem está sóbrio, o errado é bom. Quando se bebe, o certo é que é bom. Apenas o exagero deve se tratar. Hafez, me ensina como lidar? Pois minha opinião não é exagerada. Gente que não bebe não deve ser amada. Mas vocês que bebem não devem se gabar, pois não devia beber quem não sabe amar. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? E aí, tudo bem? Tudo em cima? Tudo calmo? Hoje, fora o calor, tá tudo certo, cara. Sabia que você ia reclamar do calor. Carioca sem noção. Não tem como. Fazer qualquer coisa precisa de tomar 70 banhos no dia. O meio ambiente não aguenta. Pois é. Não aguenta. Eu tô sentada aqui respondendo e-mail, estou suando. Sentada sem fazer exercício nenhum. É por isso que eu não faço exercício. Que a hora que eu vou fazer o suo mais, pra quê? Não precisa. Exato. Tá tudo certo. Você não consegue pagar boticário assim. Não tem condição. Não tem condição, mas hoje é um dia especial, eu diria. Todo dia é um dia especial, Caio, quando a gente pode gravar um episódio. Mas Sim. Hoje eu diria que a gente está acompanhado, assim, é muito estratosférico o nível que a gente chegou com esse podcast. De forma completamente despretensiosa, hoje nós trazemos à mesa um tradutor de alemão e português desde 2009. As suas traduções mais recentes são Gente Alemã, do Walter Benjamin, saiu pela editora Nave, e, atenção, Divã Ocidente Oriental, de Goethe, que não fosse grande o bastante, ganhou o Jabuti de tradução em 2021. Ele é Daniel Martineschen, que também, fora tudo isso, ainda é professor de língua alemã e literatura de língua alemã na UFSC. Muito bem, Daniel, seja muito bem-vindo, entrando pela porta da frente desse podcast simplório, mas muito honrado de tê-lo aqui com a gente. Olá, pessoal. Um prazer muito grande, né? Eu estar aqui. Foi uma conversa um pouco inusitada, né? Que a gente começou. Prazer conhecer, né? Estar aqui com vocês, Caio e Pati. Sou fã de vocês já faz um bom tempo. Podcast de vocês. Eu comecei a ouvir, tem a ver com a UFSC também, porque a minha família não foi morar comigo na universidade. Eu comecei a fazer o pêndulo de ônibus, e são 4 horas mais ou menos de viagem, então dá para ouvir muita coisa. E aí eu descobri vocês e adoro muito o trabalho de vocês. E estou muito feliz de poder falar aqui sobre esse livro que, nossa, faz 10 anos que eu tô... Não, 11, né? Agora 2022 já são 11 anos que eu tô... com o qual eu tô convivendo bastante. E que me deu essa alegria muito grande. O projeto de uma vida. E que me deu essa alegria do Prêmio Jabuti do ano passado. Uma coisa assim de louco. Louco não, de qualidade. Vamos então direto pra obra, porque você falou que a ideia veio, né? Já vai fazer 11 anos aí. E vamos falar direto então como é que foi esse processo de tradução, porque uma coisa legal dessa edição da Liberdade é que de um lado você tem ele em alemão, então a gente consegue ver, né, o original, e do outro lado tem em português. E essas edições bilíngues são incríveis justamente porque a gente consegue perceber, quer a gente fale alemão ou não, um pouco das suas decisões de tradução, né? Então, manter algumas coisas, algumas rimas, alguma organização dos poemas. Conta um pouco sobre esse processo. Nossa, foi... Bom, eu gosto de dizer que aconteceu comigo uma coisa parecida que aconteceu com o próprio Goethe. Foi uma aparição. Eu estava começando a fazer, foi em 2011, eu estava já fazia 2 anos mais o curso de letras alemão, e eu já tinha uma pós-graduação, um mestrado em outra área da computação, ação anterior, e eu queria muito me aprofundar, ter um projeto desafiador. E apareceu o professor Maurício Cardoso, lá da UFPR, e ofereceu 2 matérias, uma sobre o poeta Hafez, poeta persa Hafez, e outra sobre o Divã. Os dois são muito interligados. E aí eu percebi, puxa, não tem tradução desse livro. E esse livro é tão cheio de coisas profundas e amplas. Cara, isso dá um projeto muito bom, um projeto de doutorado também. Aí no fim do ano eu elaborei esse projeto e comecei. O Goethe aconteceu uma coisa parecida. Ele foi viajar em 1814, já estava muito triste. Tinha morrido quase todos os amigos dele, assim, muito próximos. O Schiller, o Herder, o Wieland, todos os poetas grandes do classicismo, tinham tudo morrido já.
ele estava sozinho, ele brigava com todo mundo. Aí o editor deu de presente, olha aqui, ó, esse poeta persa, que legal. Primeira tradução, foi uma aparição mesmo, um evento. Ele leu e na viagem ele já começou a escrever alguns poemas, assim, na carruagem lá chacoalhando, ele já escreveu algumas coisas. Então começou aí, em 2011, e a partir de 2012 que eu iniciei, né, o trabalho do doutorado e da tradução como o estudo da obra e a tradução junto, né? Então, a tradução é um tipo de estudo também, né? Então foi isso que foi o começo. Muito bom. Eu li um artigo do jornalista e tradutor Marcelo Musa Cavallari para Piauí, de outubro de 2021, que ele traduziu os evangelhos do grego, direto do grego, né? E ele diz o seguinte, que o maior beneficiário de uma tradução é, provavelmente, o próprio tradutor. Seu trabalho o obriga a ler muito de perto o texto e, por mais que já o conheça, o leitor-tradutor acabará sempre descobrindo coisas que não tinha visto antes. Esse foi também o caso para você? Foi essa a sua experiência com o Divan? Bom, eu espero que os beneficiários maiores sejam o público leitor de língua portuguesa, mas sim. Quando a gente traduz uma obra, a gente tem que ler muito, com muito tintim por tintim mesmo, com muita atenção e muita profundidade cada coisa, e a gente descobre coisas que às vezes numa leitura, mesmo que a gente esteja fazendo uma análise literária para fazer uma resenha, às vezes a gente não descobre se a gente não traduzir. Tem o professor Bertolt Zilli, que está traduzindo O Grande Sertão para o alemão, e ele traduziu também o Memorial de Aires, do Machado para o alemão. E no processo de tradução ele descobriu até erro de tipografia, porque tinha uma expressão que não fazia sentido, usava a expressão cantavam, mas no caso era contavam, porque a letra do Machado era tão ruim que transcreveram. Então esse é um elemento que você descobre que dá uma outra interpretação para a obra. A tradução permite isso, você vai ter que pesquisar tanta coisa, você vai ter que descobrir o que esse cara está dizendo, às vezes não está claro, e às vezes você não entendeu porque tinha um erro, ou tem uma, sei lá, uma inversão, uma coisa assim. Então é isso, quando a gente traduz, a gente tem que mergulhar. Tem gente que diz que a gente tem que transar com a obra. É mais ou menos isso também, a gente tem uma relação muito próxima. E, né, se essa relação dá certo, dá certo. Aí sai uma tradução boa. Acho que ainda mais nesse, né? Porque o próprio Goethe encheu de explicação no final. Ele falou, pessoal, para vocês não errarem a interpretação, tá aqui 1 milhão de textos de apoio que ele próprio colocou no livro. Ou seja, acho que tinha talvez muitas interpretações em aberto, mesmo na época já. Teve isso também. Muitos poemas ele escreveu a partir da leitura do Hafez. E aí ele publicou alguns, assim, em revista e tal. E as pessoas escreviam, né, para a revista também comentando do tipo, o que é isso? Isso aí são traduções, poemas inspirados, que coisa estranha. Do que ele está falando dessas pessoas que a gente não conhece, esses animais, essas palavras estranhas, né, estranhas para um alemão do começo do século XIX, né? E aí ele pensou, muito malandramente, ele pensou, olha, eu não vou resolver essa questão. Eu vou escrever aqui um pouco assim, explicando onde é que eu li essas coisas, e vocês decidam se isso é uma tradução ou poemas inspirados. Ele não resolveu. Então ele escreveu isso, né? Essa parte, infelizmente, não caberia ser bilíngue no livro, pelo espaço. Ia ficar um negócio muito grande. Mas assim, ali ele traça o percurso de leitura dele, de viagem ao Oriente que ele fez. Viagem intelectual, viagem de biblioteca. Ele nunca saiu dali. Acho que o máximo mais longe que ele foi a Nápoles, na Itália, né? Que foi a coisa mais longe da Alemanha que ele foi. Mas ele fez essa viagem, né? É muito impressionante isso que a gente fala de viagem, dele nunca ter ido ao Oriente, né? Ele foi simplesmente influenciado pelas obras do Hafez, porque quando a gente lê os poemas, e eu realmente não poderia lê-los em alemão, então eu contei muito com a sua tradução para isso. É muito... Eu me senti muito assim no que a gente entende por Oriente, né? O exótico, eu odeio essa palavra, mas o diferente, ele traz todos os personagens, uma gama de personagens que a gente também nunca usou aqui. Ele conseguiu criar toda uma atmosfera, de novo, oriental, exótica. E é muito impressionante que você tenha falado que ele nunca foi para lá, porque eu realmente não imaginaria isso. Parecia que ele estava vendo algumas coisas. Justo falar isso? Ele nunca foi mesmo, isso é uma coisa bem... Mas ele, né, agora eu vou fazer uma piada, assim, não. Ele tinha uma rede muito poderosa de intrigas e de amores. Olha só, a gangue do Goethe. Isso, ele tinha uma rede poderosíssima mesmo, de gente que ele podia consultar.
Então, a primeira pessoa foi esse editor, era o maior editor da Alemanha da época, que deu o livro para ele, que foi traduzido o nome do cara é Josef von Hammer, que era um austríaco que foi daí para a Pérsia. Ele morou na Pérsia e traduziu o Hafez e muitos outros, um monte de outros poetas, e ele também fez contato com esse cara. Ele fez contato com outros orientalistas da época, e o Goethe já tinha interesse anterior, assim, também, desde criança até, ele já tinha lido o Corão, já feito uns exercícios de árabe, então ele não era perdido, não foi assim, apareceu, esse interesse foi só, assim, uma coisa que caiu e falou, comece de novo a viver, assim, tanto que tem um poema que ele diz, eu me senti jovem de novo. Ele começou, ele tinha acho que 63 anos, eu acho, quando começou a escrever, e começou, né, a maquininha dele de escrever e de ler, e daí os contatos, na época ele tinha interesse pelo Brasil também, então ele também tinha uma rede de contatos dos viajantes brasileiros, alemães que vinham para o Brasil, né? Então ele foi através dessa vasta rede, assim, um monte de gente mandando coisas, criticando as coisas que ele escrevia. Ele se metia na briga dos caras, porque a turma brigava, escrevia um livro para xingar o outro, daí o outro escrevia outro livro para xingar de volta, e ele se metia xingando junto, ou tomando um lado ou outro. Então foi isso, ele viajou através dessa rede dele, dessa rede poderosa de intrigas também. A gente pode dizer que ele se meteu nessa coisa. Eu adoro a literatura de intriga. É realmente a minha preferida. Eu gosto desse quebra-pau. E ainda o quebra-pau intelectual, né? Porque os caras não vão escrever besteiras. Era um discurso muito alto nível. Provavelmente a gente aqui não entenderia, Caio. É isso que eu tô dizendo. A gente já tem uma nova história de começo do Rede Poderosa quando a gente for, né? Agora refazer o episódio 0. Sim. Isso. Exatamente. Foi todo baseado de em onde Goethe. vem o nome? Vem do Goethe. Vocês não sabem porque vocês são incultos. Exatamente. Eu gosto. Obrigada, professor, por mais essa, então. Obrigado por salvar o nosso legado aí, que é, muito pequeno. É como o Dark, né? Dark voltou não sei quantos anos atrás e aí teve o começo da história. Exatamente. Tá lá. O mito se cria, é isso. A gente vai recriar o nosso mito, essa é a verdade. Quando a gente fala ou pensa no Oriente, aí pensando mais aqui nós como brasileiros, eu acho que nem sempre a gente pensa muito no que a gente tem em comum. Acho que países tão marcados pela história religiosa, principalmente, fica ainda mais difícil, né? Porque vai se afastando cada vez mais da nossa realidade hoje. Mas quando a gente lê o Divan, parece que o Goethe estava muito focado naquilo que nós tínhamos de similar, o Ocidente e o Oriente. Eu estou falando tínhamos, considerando que o Brasil é o Ocidente, mas a gente também vai falar um pouco disso. Mas considerando o lado de cá do mundo, vamos dizer assim. Ele pareceu tentar focar naquilo que nós tínhamos de similar, no amor, na família, o desejo, algumas das estruturas sociais. Essa é uma avaliação correta? A gente pode dizer que ele olhou mais para esse lado positivo? Positivo no sentido de encontrar similaridades, né? Isso. Sim. Eu acho que ele jogou muito com isso, com o contraste das coisas que parecem diferentes, mas são parecidas, né? Mesmo isso, a família. E uma coisa que é muito interessante é o elemento religioso que está no Divan todo. O principal jogo é entre o Islã e o cristianismo, mas o judaísmo também está presente, as 3 grandes religiões do livro, e ele coloca ali como que essas religiões tão aparentemente diferentes, elas têm coisas similares, que são o amor, ou as regras dessas religiões, às vezes elas parecem tão extremas, mas no fundo elas podem ser flexibilizadas, né? Como, por exemplo, a proibição de beber do Islã, beber álcool, né? Ela não é assim tão estrita assim. E ela não precisaria ser tão estrita, principalmente se você vai tentar alcançar o divino de uma maneira para além da compreensão racional. E isso, né, se a gente for fazer paralelo, também as tradições monásticas do cristianismo também têm isso. Elas também têm um momento de êxtase, também têm meditações que fazem a pessoa transcender a leitura e o raciocínio. Então, esse é um elemento esse é um dos pontos em que ele tenta aproximar, né? E o amor também, o amor entre homem e mulher, principalmente, mas também um certo amor que parece um pouco estranho, mas é o amor entre um homem e um jovem menino também. Isso também acontece, né, no livro da Taverna. Isso parece uma coisa muito estranha, mas os nossos antigos romanos, todos eles tinham esse tipo de relação. Os gregos também, né? O de aprendiz ou o adolescente, né? Isso não parece muito estranho quando a gente pensa de uma maneira um pouco moralista, mas não é estranho. Ela é um elemento, são elementos muito, muito presentes.
E ele gosta de trazer a coisa que é estrangeira, assim, que ele gosta para exaltar o amor, é trazer pares amorosos, né? Ou personagens muito clássicos da literatura persa. Os principais são a Zuleika e o Hatem, né? Que são os protagonistas, mas tem muitos outros. O próprio Salomão, o rei Salomão, que está lá na Bíblia, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que aí gera um choque sempre. Você está lendo a história de amor num livro que traz o Islã e as pessoas eles fazem referência ao Islã, tantas coisas santas. Mas, puxa, eles estão falando de amor, de dar beijinho, essas coisas. Como que pode, né? Mas mesmo, e ele faz de um jeito muito suave, leve, e quando você percebe, você caiu no truque dele, você caiu na armadilha. Né? Isso eu acho muito legal. Foi exatamente isso que eu imaginei, assim, que eu senti lendo. Não que era uma armadilha, mas que ele buscou muito mostrar pra gente que as diferenças que talvez pra gente pareçam óbvias, não são, na verdade. Elas só têm nomes diferentes em lugares diferentes, mas... Eu lembro, eu tinha uma amiga muçulmana crescendo, e ela falava muito isso. Ela falava, olha, meu amor pela família é o mesmo que o seu. Tá tudo certo. A gente quer o bem de todo mundo, a gente quer a paz, a gente quer que todo mundo fique tranquilo. A gente pode dar nomes diferentes para algumas coisas. E eu senti que ele usou muito isso, muito esse jogo de tudo que você acha que sabe, tá errado. Ou talvez quebrando um preconceito que talvez... Não sei se eram comuns na época ou não, mas acho que até hoje ele teria esse efeito de quebrar alguns preconceitos, né? Porque o Brasil ainda é um pouco alheio à conversa de Oriente. Você não acha? Com preconceito com o Islã? Sim, sim. Exato. Não, sim. Foi mais ou menos na época do Divan, acho que um pouquinho antes, que se começou a fazer traduções sérias do Corão pro alemão para as pessoas lerem o Corão assim como um livro sagrado. Antes havia muitas traduções feitas muitas vezes através do latim para difamar o Corão, para mostrar como essa religião é ruim, e ela tem problemas e não é a religião para nós europeus seguirmos, né? Tem uma tradição de domínio islâmico na Europa até pouco tempo, né? Até 1200 e pouquinho. E né, isso marcou muito, principalmente, né, sobretudo mais o ocidente da Europa, mas na Alemanha também marcou, assim. Os turcos também estão mais próximos, né? Então tinha essa outra fonte de gerar um preconceito. O que o Goethe faz é lutar. Tem um outro escritor do século XVIII, iluminista, que é o Lessing. Ele tem uma peça muito importante que é o Nathan o Sábio, ele já tem tradução para o português, no qual existe um embate, né, das três religiões. Ele usa aquela parábola dos três anéis para discutir isso. Qual das religiões é a mais verdadeira? Nenhuma delas é. As três, elas estão trazendo a verdade de Deus. E então Goethe está seguindo um pouco nessa esteira de procurar a conciliação mesmo, procurar diminuir mesmo o preconceito, porque é tão ruim. É ruim, a gente aprende mais conversando e trocando, né? Poesia, principalmente na poesia. Agora, o poder dos tradutores, né? Você traduzir um livro para falar mal é um negócio impressionante. Um mau tradutor, então, pode criar guerras ideológicas. Acho que podemos dizer isso, né? O poder. Insano. Ainda bem que você levou um jabuti. Pelo menos se der alguma coisa errada com o Divan, a gente vai falar, gente, tá chancelado. Não foi a gente. Só dando, Daniel, pelo amor de Deus. É verdade. Evita qualquer... Imagina. qualquer risco maior. Mas pegando esteira nessa questão da tradução, Daniel, tem uma parada que você falou no seu pós-fácil, que eu achei muito interessante, de que, primeiro, né, essa tradução do Divan Oriental é a primeira tradução integral dos textos, tanto o livro de poemas quanto o segundo livro foi publicado um pouco depois e depois foi casadinho ali para a obra. E que alguns desses poemas acabaram aparecendo em coletâneas, né, algum material de referência, etc. E que você acabou fazendo uso de outras traduções, principalmente a do Fausto, da Jenny Clabin, que é publicada pela editora 34, para ter algum tipo de modelo, pegar algum tipo de método para você traduzir. E aí eu gostaria de falar contigo exatamente isso, tipo, como foi pegar um autor tão conhecido pelos seus romances, principalmente o Werther, né, que é a obra de entrada, e o Fausto, que é esse épico absurdo, e trazer essa obra inédita, sendo que as referências são completamente alheias, assim, né, tipo, são muito diferentes do que o próprio Goethe já produziu. Eu posso dizer que, assim, eu me deparei com uma grande lacuna na recepção do Goethe ao Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que a poesia dele, principalmente, tem muito pouca coisa traduzida. A gente tem o Fausto, que é um poema gigantão,
a gente tem algumas peças que estão em verso, e tem alguns poemas que um ou outro autor traduz, por exemplo, o poema Anelo Abençoado, que é do primeiro livro do Djivan, o Manuel Bandeira traduziu. Tem algumas canções que foram traduzidas numa coletânea super pequena de uma editora Átomo, tem lá meia dúzia de poemas, e só. E um trecho em prosa, que é aquele trecho relativo aos tipos de tradução, que sempre aparece em coletâneas de teoria da tradução. Então, nada a ver com a poesia. Com isso, eu tinha assim, puxa, como é que o Goethe escreve poesia, então? Qual que é o termo que a gente pode usar? É a dicção. Quais são as palavras? Como que é a gramática dele? Ela é esquisita? Eu tenho que fazer antiquado, moderninho? Eu tive que inventar. Eu usei um pouco, assim, li muito, né, o Fausto na tradução da Geni, que é assim a tradução definitiva que a gente tem. Definitiva não, né? Toda tradução se renova, mas atualmente que é a tradução que a gente senta, lê e beleza, frui a obra e pode estudar. Para me dar um acesso a algumas coisas que o Goethe fala, porque ele sempre se refere às coisas nas obras, como ele escreveu tanta coisa, é impossível ele não falar das coisas que ele já fez. Né, não citar outros livros, mencionar o diabo, mencionar Deus de uma certa maneira parecida com a qual ele citou em outro. Então eu tive que achar, às vezes, como que ele falou dessas pessoas, ou ler uma determinada passagem para ver um episódio, mas o modo de escrever eu tive que inventar em português. Isso foi fácil e foi difícil. Foi difícil porque, né, quando a gente foi criado do nada, do zero, eu tinha que pensar nisso. Puxa, quem que é o Goethe que eu vou trazer aqui? Ele é um Goethe um pouco desconhecido, porque, puxa, é um cara falando poemas sobre a Pérsia. O primeiro poema se chama Égira, que fala da fuga do Maomé, né? Puxa vida, isso já é um tema bastante... Já é um Goethe desconhecido, um ilustre desconhecido. Mas aí tem uma coisa fácil, que facilitou. Ele escreve com versos muito bonitinhos e muito ritmados, que você parece que está cantando o tempo todo. E aí procurei a música brasileira mesmo, de língua portuguesa, com redondilha maior, redondilha menor, que é a música que a gente ouve, o sertanejo que toca na rua, ou canção de ninar, que a gente conhece. E aí eu consegui achar um jeito de acomodar o alemão. É claro que não foi fácil, né? Porque as palavras alemãs, elas são muito pequenas. Apesar de ter palavras gigantes, o alemão tem palavras pequenas com muito significado, que em português viram palavras enormes. Por exemplo, not é necessidade em português. De uma sílaba viram 4. E isso vira um trabalhão. Mas foi, né, aí é uma viagem. Aí vira uma viagem mesmo, aí vira um jogo. E para mim eu adorei isso, porque virou um jogo. Um jogo de mudar as coisas para lá e para cá. Eu adoro escrever coisas com rima. E isso, o Djivan inteiro tem um monte de coisas com rima. Então virou, claro que foi trabalhoso, porque, puxa, são 200 e... agora me fugiu quantos? 200 e poucos poemas. Tinha que fazer e refazer, né? Um trabalho de tempo mesmo, mas foi gostoso porque eu tive isso. Eu tive um jogo, eu consegui jogar, brincar com o livro. E o Goethe fez a mesma coisa, ele brincou com os elementos que estavam à disposição e se divertiu demais escrevendo isso. Eu acho, pelo menos, que ele se divertiu muito. Um quebra-cabeça de palavras. Dá pra dizer que sim, mas acho que ele adorou mesmo escrever, porque assim, ele trouxe uma coisa estranha, se divertiu com a confusão das pessoas, e ele não escreveu sozinho também, ele se divertiu com isso, porque ele conheceu uma mocinha chamada Marianne von Willemann, com quem ele trocava os poemas. Muitos poemas, os dois leram o Hafez, e os dois trocavam cartinhas cifradas com versinhos, e ela é autora de pelo menos 3 poemas do Djivan, e o Goethe não falou nada. E então ele teve uma interlocutora assim, de alto nível para escrever isso, com quem poder jogar, brincar. Então eles jogavam versos para lá e para cá até achar, olha que legal que ficou. Mas, né, considerando que, né, na época não dava para dizer isso, né, que a moça tinha uns 18 anos e ele tinha 63, então tinha uma questão aí, ela era casada com um amigo dele, então existia um problema para eles tornarem pública essa relação tão próxima deles. Mas eles tiveram, ele teve uma parceira. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. E
e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram @CentralRedePoderosa para saber tudo que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Uma coisa que o livro traz muito à tona, principalmente nos comentários dele no final, é essa questão de identidade. Acho que ele fala muito sobre isso, ou a gente pode levantar muita conversa sobre isso lendo essa questão, os textos dele, os ensaios dele no final. E quando a gente estava conversando sobre esse episódio, a gente conversou brevemente sobre uma questão que eu achei incrível, e depois você comentou com a gente sobre o texto do Alex Castro no Papo de Homem. Eu sempre acho divertidíssimo, eu tiro muito sarro do brasileiro que se acha europeu e vai para os Estados Unidos só para ser tratado como o latino do terceiro mundo, que eles nunca acharam que eram. Essa coisa de como a gente se vê e como os outros nos veem, normalmente, são duas forças que batem de frente, né? E aí, quando a gente estava conversando, você me falou uma coisa que eu achei muito bonita, eu anotei na hora, que o Brasil é um país exótico para si mesmo. E eu queria te pedir para elaborar um pouquinho isso, porque eu acho que você matou ali muita coisa dessa identidade brasileira que se perde, às vezes, no personagem, para usar o meme do momento. O meme ajuda a gente sempre a entender tanta coisa, né? Mas Nossa, pior que foi uma frase inspirada naquele momento mesmo. Mas me espantou demais mesmo quando eu vi esse texto do Alex Castro sobre isso. Eu espantei vendo um brasileiro contando como ele, dando aula de literatura brasileira, ele não estava falando, não estava apresentando textos ocidentais, mas textos tidos como orientais. Eu acho que, assim, a gente tem a nossa identidade é uma coisa muito, muito complicada e muito bagunçada, porque a gente eu digo o brasileiro em geral, o médio, a gente tem muita dificuldade de se reconhecer em alguma coisa. Sempre que a gente tenta reconhecer, às vezes vem um modelo de fora, um modelo que não dá certo. Tipo, a gente teve o indianismo no final do século XIX, começo do século XX, ele era tão abstrato que não tinha como achar uma pessoa que fosse aquilo. E os índios não são aquilo. Ou outros modelos, mesmo o modelo de se identificar com o europeu que acontece aqui, ele está errado também, porque as pessoas que vieram, que são os antepassados, eles talvez não tenham os valores com certeza não tinham os valores que os europeus têm hoje, ou tinham outros, preservaram de maneira diferente isso. Isso serve mais como uma coisa de se excluir, sabe? A gente vê isso em comunidades muito isoladas no Brasil, né? Comunidades de ascendência alemã, italiana, que vivem lá isoladas, falam só a língua, e depois, quando vão se relacionar com o exterior, tem uma dificuldade muito grande, mas eles não se reconhecem como brasileiros, se reconhecem como alemães, italianos. Isso gera um negócio tão feio, sabe? Nós e os outros. Nós somos nós e os outros são os outros. Então a gente tem sempre em tantos lugares a gente tem sempre uma coisa separando a gente. Não sei, sabe? Às vezes isso gera esses conflitos anedóticos, tipo, sei lá, paranaense com catarinense, brasileiro com argentino, que ficam num nível um pouco lúdico, assim, mas que no fim das contas eu acho que, nossa, questão profunda, né? Eu acho que eu não tenho resposta não tenho nada definitivo, né? Mas eu sinto mesmo que, eu até escrevi um texto mesmo lá naquela revista Estudos Avançados da USP, sobre isso mesmo, que no momento que a gente vive agora, a gente está vendo isso, a gente está vendo mais divisão entre todos nós do que elementos que nos unam. Talvez, né, essa situação toda tenha acirrado isso, mas eu acho que a gente não consegue se reconhecer. Isso não sei como que isso pode se resolver. Até jogo isso como pergunta para vocês, para nossos telespectadores, nossos ouvintes. Como é que a gente resolve para que a gente não enxergue o nosso vizinho como diferente, mas como igual que só mora do lado? Não sei responder isso. É difícil porque o Brasil, por si só, se isola dentro da América Latina, por ser o único país que fala português. E aí a gente se isola dentro do próprio país, né? Tanto que acho que eu e o Caio, a gente estava conversando outro dia sobre literatura indígena. E como hoje tem um pouco mais, mas é difícil você achar um clássico indígena escrito por um indígena. A gente precisa fazer uma busca maior para isso. E a gente também está afastado desse tipo de literatura. Então, ativamente buscar isso. E aí isso veio muito dessa conversa do marco temporal, por exemplo. Que eu acompanho o pessoal conversando no Twitter. Ninguém nem sabia o que era
o que estava sendo proposto e por que era um absurdo e o que isso ia causar. Então a gente foi se desligando de algumas identidades para tentar se ligar para outras, me parece, que ainda assim não deram conta, acho que você tem total razão, não dão conta do que o brasileiro é. A única coisa que eu vou defender nisso tudo é a briga com a Argentina, que eu acho que tem que manter mesmo. Entendeu? Eu tava na Argentina uma vez, a Argentina veio me dizer: ai, vocês não entendem, nós temos a melhor pizza do mundo porque tem um monte de italiano aqui. Eu falei: amigo, você entendeu? Minha avó caga uma pizza melhor. Então, assim, eu acho que essa briga é justa. Não, eu vou falar a real, essa briga é justa. E quem aprender espanhol, que não aprende espanhol argentino, é a única coisa que eu defendo. De resto, tá tudo certo. O resto da América Latina, a gente boa gosta. A gente em processo de expansão aqui, você me solta uma dessa com... Já pro Chile. Mas vamos perder ouvintes ali. Que é isso? A gente vai iniciar a guerra podcastística com os hermanos, já que teve a guerra memeal contra Portugal, né? Puro dinamismo cultural. Mas é interessante que o Goethe, dentro das observações dele, e não tendo ido ao local, né, conferir e tal, ele sempre fez tudo dentro do escritório dele, ele consegue captar a essência de muita coisa, inclusive da própria disputa que existe na região, que está transpassada efetivamente pela questão religiosa, e como a gente pode realmente trazer isso para cá, inclusive com religiões, né, de matriz africana, por exemplo, tão demonizadas, e que a gente não como sociedade, a gente não consegue evoluir muitas casas nessa questão do respeito, né? Acaba que o Divã Ocidente Oriental é uma grande obra de referência e acaba se tornando também, de certa forma, universal, né? Nossa, disse tudo, né? Nossa, perfeito. E, né, por essa coisa, assim, de juntar, que aquele maestro, né, argentino, o Daniel Barenboim, junto com o Eduardo Said, fundaram uma orquestra internacional com músicos palestinos e israelenses, né? É o West, acho que o nome ficou em alemão, West Eastern Divan, o nome oficial dela é em inglês, mas, né, é isso, eles tocam um repertório internacional só com músicos jovens palestinos e israelenses como um libelo pela paz mesmo, para fim do conflito, a gente não pode chamar aquilo de conflito, né? Pelo fim da guerra mesmo, pelo fim do ódio interreligioso, interracial mesmo. E não é nem um pouco à toa que eles escolheram. E o Eduardo Said tem o livro dele, O Orientalismo, ele xingou o Goethe, mas depois ele se retratou, assim, pensando, não, acho que a gente não devia xingar, a gente podia usar esse cara que tentou fazer alguma coisa, né, para exaltar esse sentimento. Ele xingou, ele disse, o Goethe é um dos orientalistas de escritório, que só lê as coisas, e não foi ver como era, então ele tinha muito preconceito mesmo, né, preconceito ele filtrou muitas coisas, mas havia, não tem como você não ter o preconceito se você lê de segunda mão as coisas. Ele leu, né, relato de viagem, leu o relato do Marco Polo, de tantos outros, então tá sempre enviesado a história. Não, mas não é tudo enviesado no final das contas? A gente acabou de falar que o tradutor pode fazer uma tradução enviesada. O Marco Polo pode ter escrito um diário enviesado. Ele viu algo que, num contexto diferente, pode ter uma explicação diferente. No final das contas, é difícil a gente... Eu não sei se existe esse olhar não enviesado. Eu mesma tô metendo pau na Argentina aqui, você acabou de falar de Argentina, não posso nem falar nada, porque aí o cara fez um negócio legal. Então, quer dizer, já acabou com todo o meu argumento. Você entende, assim, existe um não enviesado? Eu acho difícil isso. Eu acho que não existe mesmo. E o Goethe mostra isso mesmo, que, eu vou falar do cara lá, do Hafez, mas eu tenho que falar dos meus termos, eu tenho que enviesar um pouco, não vou ter como não enviesar. Eu vou escrever esses poemas aqui em homenagem, pensando em muitas coisas, escrevendo junto com a minha namorada aqui, mas vai ser o meu, né, a gente usa sempre metáforas visuais, né, a minha visão, o meu prisma, mas é isso, é o meu filtro. E olha que o filtro dele era passa bastante, né, passava bastante coisa e tentava transparecer o que ele enxergava como sendo o estrangeiro em si, né. Só que por isso que ele não poderia se chamar de tradução, o Divã, porque ele não traz os poemas do Hafez, não dá para colocar um título e dizer Hafez foi que escreveu isso aqui. Não é isso. Ele engoliu, transformou e fez outra coisa. E é por isso que essa seria um tipo de... se a gente extrapolar a ideia de tradução, é uma tradução assim que transforma totalmente a obra.
mas não é uma tradução como a gente pode esperar quando a gente compra lá o romance, sei lá, vai comprar Ulisses, a gente não espera isso, a gente espera encontrar o que o James Joyce falou. Né? Mas isso me lembra um exemplo para quem tá ouvindo a gente que não leu o livro, mas tá aí confuso, é o que a Paula Fernandes fez com a música Shallow da Lady Gaga. Ela tentou traduzir, ela se inspirou e ficou ruim, só que nesse caso ficou ruim. O do Goethe ficou bom. Acho que é isso, é uma boa explicação para os jovens. Referências. Nossa, não, isso é Entendeu? profundo. É profundo. Não, isso aí não é banal, não, gente. Tradução de canção é um negócio que, assim, não tem tanta pesquisa e é uma coisa que acontece, é incontrolável a tradução de canções para ver daqui para fora ou de lá para cá. É completamente incontrolável. A gente não sabe o que faz essas canções serem traduzidas, de que maneira. Juntos e Shallow Now, eu não consigo explicar esse verso. Por que tá assim? Porque sim. Porque rolou. Oi? Não, essa é a grande questão. A gente ouve, você termina a música e fala, rapaz, o que aconteceu aqui? O que tava naquele momento passando na cabeça? E foi as mesmas perguntas que eu fiz pro Gates. Eu falei, rapaz, incrível. Mas aí é óbvio que um bom resultado, um resultado duvidoso. Mas acho que para os jovens fica aí, professor, inclusive se quiser usar na sala de aula, fica à vontade. Manda ver. Essa grande comparação que eu fiz das mentes brasileiras. Não, mas claro. Eu tenho uma pergunta um pouco aleatória, mas muito de curiosidade pessoal, que é, Claro. Tem algum livro da literatura alemã, um clássico, ainda não traduzido no Brasil, que você gostaria de traduzir? Nossa. Bom, assim, se eu for considerando o Goethe, por exemplo, eu gostaria de traduzir poesia dele, mas uma quantidade bem grande. Assim. Só que esse é um projeto demorado. Ele escreveu, assim, uns 3.000 e tantos poemas. Assim, muita coisa. Caramba! E quase nada, então, veio pra cá? A gente tá falando 10%? Nem isso. Não, eu tenho uma edição que é, assim, 1.000 páginas de poesia. É muito poema. O cara escrevia demais. Ele ia no oftalmologista, estava escrevendo aquela coisa de escrever no guardanapo que as pessoas têm, né? Vai no bar e desenhar um teorema, uma coisa assim. Muito bom. Fazia no poema e era o tempo todo isso. Então, eu não sei, assim, sabe? Eu acho que eu gostaria de traduzir livros contemporâneos também. Tem muita coisa muito boa contemporânea que é muito triste que não circula tanto no Brasil porque não vende. É caro para comprar licença e as pessoas querem ler os clássicos, os antigos clássicos, e não os que estão se tornando clássicos. Por exemplo, tem uma autora que ganhou o prêmio Buchpreis, que é o maior prêmio da Alemanha, em 2020. Escreveu sobre uma heroína de guerra, chama Annette, o livro, mas não dá para traduzir, porque nenhuma editora acha que vai vender o livro. Não funciona, e ele custa caro a licença custa 1.000 euros, isso é 7 mil reais, quase. Então isso inviabiliza, eu gostaria muito de traduzir esse livro, porque é uma história assim de fazer chorar mesmo, de uma mulher escrevendo sobre uma mulher, uma heroína de guerra, ela ainda tá viva, essa velhinha, que lutou contra nazistas, tudo. Esse seria uma coisa que eu adoraria traduzir, porque esse livro já se transformou num clássico, é um poema épico que ganhou um prêmio no século XXI, é uma coisa impensável. Uau. Esse seria uma coisa que eu adoraria traduzir. Quem que não quer ler sobre uma mulher que lutou contra os nazistas? Eu adoraria fazer da voz dela. Nesse momento, super. A gente tentou, eu sou muito amigo do pessoal da editora Nave lá de Florianópolis, com quem a gente fez o Gente Alemã, e realmente a gente não tá fácil a vida em 2020, 2021, 2022 para editoras, e a gente não conseguiu dar esse passo, a gente queria. Ainda mais em euro, né? Nossa, não deu certo, assim. Todo mundo ficou meio assim. Essa é uma questão, né? O mercado de livro é bem... E o Goethe já tinha percebido isso na época dele também. Ele já notava, assim, o que circula... Os livros são os bens que circulam. Ele que, nessa época, mais ou menos, que ele inventou esse termo de literatura mundial, né? Literatura universal. E ele já via, assim, as coisas estão virando mercadorias e tal, os livros também... E isso pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser ruim quando a coisa fica cara, né? Quando a coisa vende muito. Aí quem paga faz circular. Essa é uma característica da recepção da literatura alemã no Brasil. O que é contemporâneo não circula muito, porque acho que tem uma preferência pelo clássico, pelos mais antigos mesmo, ou por autores que já são um pouco mais consagrados, como, sei lá, Thomas Mann, Günter Grass, ou outros autores, né? Autoras. Né, Nobel e tal. Agora, atores novos que estão assim, são super bons,
circulam de maneira um pouco restrita. Isso eu acho um pouco triste, porque tem tanta coisa tão legal, tão boa. Aqui é um outro episódio pra gente fazer, falando de mercado literário, viu? Nossa. Vamos deixar no bolso aí, quem sabe? Porque é uma boa conversa essa, viu? E dá conversa. Aí é foda que no Twitter vai começar, quem é a net? Sabe? Aí o povo vai se perder. Aí, enfim, Aí vai saber que é uma jeito. mulher que lutou com nazistas e aí vem o hate, né? Aí vai ficar uma loucura. Isso é doideira. Mas o hate também alimenta, hein? O hate também alimenta. O ódio move mais que o amor. Isso o Goethe não foi visionário, não. O Darth Vader já sabia tudo. Exatamente. Darth Vader é visionário demais. E ó, pra encerrar, pra celebrar esse episódio tão legal que a gente falou de um assunto tão importante, eu acho que a gente não pode deixar de falar do significado que nós temos o nosso próprio prêmio nacional, que é o principal prêmio hoje do país, e te perguntar como é que foi vencer um Jabuti. Você se sente melhor? Cresceu o cabelo? Os boletos estão pagos? A vida tá incrível? Conta pra gente. Eu posso dizer que, nossa, foi uma alegria muito grande mesmo. Não é fácil, né? Nossa, a competição tava muito Tava difícil incrível, mesmo. tava incrível. Jano Vieira, o Rodrigo Gonçalves lá da UFPR. Nossa, não vou nem é melhor não citar todo mundo, senão vou ser injusto, mas todos os 10 pré-finalistas, depois dos 5, nossa, era gente muito boa mesmo, assim. Tava a tradução da Emily Dickinson, né, do Alberto Müller. Aquilo lá é um troço também de um tamanho, assim, tão poderoso. E, assim, não caiu muito a ficha ainda pra mim. Falo brincando pra minha esposa que agora eu sou celebridade, mas eu não consigo saber que eu sou celebridade. Os boletos pagaram um pouco, porque o prêmio paga também, né? Ajudou a pagar alguns boletos. O cabelo só não cresceu. Mas isso, né? Eu vou ficar feliz se esse livro circular muito mais e eu puder falar mais sobre ele. Eu ainda quero fazer, né, uma disciplina, um curso, assim, né, na universidade, ou fora também. Eu acho que fora é até mais legal, mais importante do que dentro da universidade, porque aí as pessoas levar para leitores, assim, apaixonados, né? Por exemplo, os telespectadores de vocês aqui, né? Que são pessoas que amam os livros. Às vezes a gente na academia não consegue dar vazão ao nosso amor pelos livros porque a gente tem que analisá-los, pesar, dissecar. E às vezes a gente esquece que a gente ama demais essas pessoas de mentira que estão ali dentro, esse monte de letrinhas ali. Então acho que isso, o prêmio para mim, ainda não tive assim, choveu proposta que eu tive que recusar, as pessoas me derrubando na rua, querendo pegar meu autógrafo, isso não teve, não. Brincadeira. Mas assim, eu gostaria de ter, assim, que isso fizesse esse livro circular e outras coisas mais circularem, né? Para além do que eu consegui fazer, do mérito pessoal que eu tenho, eu acho que esse prêmio representa, assim, um movimento de divulgar a literatura e de fazer o livro chegar, não só esse, mas fazer as pessoas terem interesse por esse velho lá, esse velho alemão, esse cara tão grande que é meio desconhecido. Eu acho que isso vale mais do que qualquer prêmio. De verdade, não é discurso eleitoral, não discurso nada assim. Eu acho mesmo que vale mais ver circular, ver as pessoas falarem e criticarem, xingarem a tradução, xingarem o Goethe, escrever poema novo. Acho que isso é o importante. Justo. Acho que 10 anos de trabalho valeu o Jabuti, certeza. E é um trabalho, dá um crédito também para a Editora Liberdade, porque a obra em si está belíssima, então para quem ama o objeto, o livro, né, não só o conteúdo que está incrível, mas o livro, a edição está um negócio de louco. Eu gosto muito da Liberdade, esse eu acho que é um dos livros mais bonitos que eles já fizeram, de verdade, da obra, da capa, da diagramação, Ficou. A página amarelinha, aquela página é gostosa de ler. Tá top de linha, de verdade. Quem quiser ler poesia de primeira, bem traduzida, e numa edição para deixar na estante e pagar de intelectual, tá entregue. Ouso dizer que é uma das edições mais bonitas aqui da minha estante. Muito caprichada. Eu acho que é uma das mais bonitas da Liberdade, aliás. Exatamente. De verdade. E olha que eles capricham, né? Na literatura japonesa, que eles publicam tanto, é tão bonito, tudo é tão bonito. Pois é. Tá dado o recado, quem estiver ouvindo a gente. Então, o Divã Ocidente Oriental. Isso. Do Goethe. E o recado mais importante do Daniel, né? Trabalhadores e leitores univos. Exatamente.
Muito bonito terminar com isso no amor pelos livros. Acho que esse é o nosso tom perfeito para entregar essa primeira conversa, mas, professor, esteja, assim, portas abertíssimas para voltar. Quer falar mal do mercado editorial com a gente, tá? Seja bem-vindo. Quer falar mal da Paula Fernandes, estamos junto. A gente tem todo um repertório que a gente pode trazer aqui para as nossas próximas conversas. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Que é isso, gente. Eu não preciso me chamar de professor, não, gente. Que é isso. Mas não vou falar mal da Paula Fernandes. Ela fez uma música que circulou só. Puxa vida. Podia explicar, pelo menos, por que ela fez isso. Mas, enfim, né? Prazer demais. Um prazer muito grande conversar com vocês aqui. E eu tô aberto. Sempre que vocês quiserem falar mal de tradução, falar de alguma tradução. Não, falar mal não. Vamos falar sobre a tradução, alguma coisa. Estou aí. Falar mal não, só pontuar pequenos detalhes que nós observamos de maneira muito... Críticas construtivas. Crítica construtiva. Às vezes com analogias completamente absurdas, mas ainda assim claro. Construtivas. O intento do coração é bom, ainda que a entrega seja duvidosa. Esse é o nosso lema. É como um trailer honesto, né? O trailer honesto faz isso, ele explora características muito intrínsecas do filme, fazendo analogias que às vezes a gente não vê no trailer normal ou no próprio filme. Definiu o nosso podcast. E ó, já vou deixar um gancho aqui para uma próxima conversa, porque eu tava pensando aqui agora, e o Guts é um cara de alguns amores durante a vida dele, né? Eu acho que deveria haver, no mundo da podosfera, um episódio sobre fanfics dos romances de Guts, porque não é possível esse cara produzir tudo que ele produziu e ainda ter muito amor dentro do coração para dar, entendeu? Até os 60 e poucos anos ele tava ali. Intrigante, totalmente. Um mistério da literatura, um arrobo. Até os 82, ele morreu com 82 anos. E serelepe. Cara, serelepe, malandrão. Então, acho que a gente pode fanficar isso daí, ou essa história Legal. toda é fanfic também. Será que Gente, malandrão, serelepe. Tá dado até o título do episódio, eu já até anotei aqui. Mas é isso mesmo, no Divã tem uma fanfic já. A Zuleika é a persona da namorada dele, dá pra gente dizer. Então já tem ali uma historinha que tá dentro, que representa a história real do que aconteceu. Os caminhos estão traçados. Muito bom, professor, muito obrigada novamente. Eu vou chamar de professor porque todo mundo que vem aqui dar uma aula dessa merece. Ainda mais que é professor doutor, né, gente? Então, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas obrigada mesmo, uma honra tê-lo. E acho que temos um episódio? Temos muito. Temos um episódio? Temos. Temos um episódio. Eu adoro essa finalização de vocês. Temos um episódio? Temos. Adoro isso. É porque o Caio que me fala, acabou? Aí ele fala, acabou. Não, é porque eu sou editor, pô. Também Exato. tenho que pensar no cálculo do meu trabalho ali para poder equalizar as paradas todas. Senão, se deixar, bom. A Paty vai odiando o mundo inteiro aí durante 5 horas seguidas, entendeu? Aliás, muito obrigado por você salvar nossa pele com os nossos irmãos argentinos, porque nossa patriotinha estava muito revoltada hoje. Vou pôr uma bandeirinha do Brasil lá no Central, lá no nosso Instagram do Central, para todo mundo saber. Pois muito bem, Caio Lima, oficialmente, temos o episódio? Temos um belíssimo episódio. Muito obrigado, Daniel. Você é uma referência e volte mais vezes. Com prazer. E tchau. 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 Johann Wolfgang Goethe, westöstlicher Divan, Insel Taschenbuch, 1749, Arabesque. Dass du nicht